Provérbios 16:3. Quando você entrega seus planos a Deus, tudo muda. Quando tomamos uma decisão ou fazemos planos, nem sempre temos certeza de que vai dar certo. Para ser sincero, nós não sabemos. Calculamos, analisamos e tentamos prever até os mínimos detalhes para que tudo aconteça da melhor forma possível. Mas ainda assim, existe uma incerteza dentro do peito que não se cala. Temos responsabilidades, pessoas que dependem de nós. E sem perceber, a ansiedade chega e transforma tudo em preocupação. Quando, na verdade, tudo o que queremos não é apenas um plano bem elaborado. É paz, é direção, é a certeza de que não estamos construindo sozinhos. Provérbios 16:3 soa simples, mas é uma chave espiritual para dias assim. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Não é desistir, é alinhar. É colocar as mãos para trabalhar e o coração para confiar. Na sabedoria antiga existe um princípio poderoso. Você faz a sua parte com amor e descansa no cuidado de Deus. Esforço sem fé vira ansiedade. Fé sem atitude vira desculpa. E os salmos nos lembram: Deus guia, sustenta, guarda, mesmo quando o caminho parece incerto. Quando você entrega, Ele não apaga seus sonhos. Ele purifica suas intenções, ajusta o passo e protege você do que não vê. Hoje, antes de correr, respire. Antes de decidir, entregue. Há um tipo de mudança que começa no invisível, e quando você percebe, tudo já está se organizando por dentro. Entregar o controle sem abandonar a responsabilidade. Existe uma diferença profunda entre planejar e tentar controlar tudo. Planejar é sabedoria. Controle absoluto é medo disfarçado de organização. E é por isso que, quando a vida aperta, você pode até ter um plano perfeito no papel, mas por dentro ainda sente aquela inquietação que não explica. Porque o coração sabe, há coisas que você não consegue prever. Provérbios 16:3. Não foi escrito para pessoas preguiçosas. Foi escrito para pessoas responsáveis. Para quem trabalha, para quem carrega peso, para quem sente que precisa dar conta. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Perceba a ordem. Primeiro as obras, depois os planos. Você age, você se movimenta, você faz o que é correto e então entrega o resultado nas mãos de Deus. Entregar não é dizer, não vou mais fazer nada. Entregar é dizer, eu vou fazer o que me cabe, sem permitir que a ansiedade governe o meu espírito. É colocar o melhor de você na mesa e tirar de cima do seu peito aquilo que só Deus pode sustentar. Talvez hoje você esteja pensando em contas, em prazos, em decisões de trabalho. Talvez esteja tentando proteger sua casa, sua família, seu futuro. E quanto mais você pensa, mais a mente corre na frente. E o corpo fica aqui, cansado, tentando alcançar o que ainda nem aconteceu. É aí que o coração precisa de um ajuste. Não é só o que você faz, é de onde você faz. Se você faz a partir do medo, até o acerto vira tormento. Se você faz a partir da confiança, até a espera vira descanso. Os salmos repetem esse caminho como um refrão de segurança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Há um tipo de entrega que não acontece apenas com palavras. Acontece com o ato de soltar por dentro. Você continua trabalhando, mas sem se punir. Você continua buscando, mas sem se desesperar. Você continua se preparando, mas sem perder a paz. Na sabedoria antiga de Israel, existe um princípio simples e forte. Você faz a sua parte com muito amor e confia o que não depende de você ao Eterno. Isso cura a alma porque coloca cada coisa no seu lugar. O que é seu? Atitude, honestidade, disciplina, fidelidade, coragem. O que é de Deus? Portas, tempos, livramentos, direção invisível, proteção do que seus olhos não conseguem enxergar.
E como isso se traduz na vida real? Quando a ansiedade vier com aquela voz dizendo, e se der errado, você responde com fé prática, eu já fiz o que era correto hoje, e o amanhã está nas mãos de Deus. Quando sua mente insistir em repetir cenários, você volta ao princípio. Senhor, eu coloco meu trabalho diante de ti. Eu não vou permitir que o medo seja meu conselheiro. Quando você sentir que precisa carregar tudo sozinho, você se lembra. Deus não te chamou para viver esmagado, te chamou para viver guiado. Entregar muda tudo porque muda você. E quando você muda por dentro, seus planos começam a se alinhar por fora. Não por mágica, mas por direção. Não por sorte, mas por estabelecimento. E há um detalhe ainda mais profundo aqui. O tipo de plano que Deus firma não é apenas o que funciona, é o que te preserva. Deus estabelece quando o coração está alinhado. Existe um ponto em que o plano deixa de ser só uma estratégia e se torna um reflexo do coração. Por isso, Provérbios 16:3 não fala apenas sobre entregar planos, fala sobre entregar as obras. Ou seja, entregar o que você faz, de onde você faz e por que você faz. Porque às vezes a nossa maior luta não é com o caminho, é com a intenção. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas carregando a motivação errada. Pode estar trabalhando, mas por medo. Pode estar insistindo, mas por orgulho. Pode estar planejando, mas para provar algo para alguém. E quando a raiz está desalinhada, o plano até anda, mas a alma sangra. É aí que Deus entra como pai e como guia. Ele não quer apenas te levar a um resultado. Ele quer te estabelecer de um jeito que não te destrua. E os teus planos serão estabelecidos. A palavra estabelecer não é um empurrão rápido. É firmar fundamentos, é dar consistência, é colocar estabilidade onde antes havia ansiedade. É transformar uma vida que vive no improviso emocional em uma vida que caminha com direção. Mas isso começa dentro, porque Deus não firma um plano que nasce da pressa. Ele firma um plano que nasce da confiança. E confiança não é sentir segurança o tempo todo, é decidir obedecer mesmo quando você não vê o quadro inteiro. Talvez você esteja num tempo em que tudo parece incerto. Você faz sua parte, mas não vê o resultado. Você tem metas, mas o chão parece instável. E a mente começa a perguntar, será que estou atrasado? Será que perdi a oportunidade? Será que estou indo para o lado certo? Só que há perguntas que a ansiedade faz e que a fé não precisa responder imediatamente. Às vezes, o que você precisa não é de mais respostas, é de mais alinhamento. Alinhamento é quando o seu coração para de brigar com Deus. É quando você não tenta forçar uma porta e aprende a discernir o tempo. É quando você entende que nem toda oportunidade é destino e nem toda demora é derrota. Os salmos nos treinam nesse lugar. Deus guia passos e também protege de atalhos. Deus conduz e também impede quedas que você nem percebeu. Entregar, então, não é só dizer, Deus abençoa. É dizer, Deus corrige. Corrige minha pressa, corrige minha necessidade de controle, corrige minha carência de aprovação, corrige meu medo de não dar conta. E quando essa entrega é verdadeira, você começa a sentir uma paz diferente. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se firmou dentro de você. E esse é um sinal de que Deus está estabelecendo seus planos, quando a ansiedade perde o trono. Quando você ainda tem responsabilidades, mas não vive mais esmagado. Quando você ainda tem desafios, mas não vive mais em pânico. Quando você ainda está construindo, mas já não se sente sozinho na construção. Porque, quando Deus estabelece, Ele não coloca apenas recursos no caminho, Ele coloca clareza. E clareza muda decisões. Clareza muda relacionamentos. Clareza muda prioridades. Você começa a perceber o que é distração
e o que é propósito, o que é peso desnecessário, e o que é missão, o que é insistência humana, e o que é direção do alto. Há planos que Deus não firma porque não combinam com o futuro que Ele quer preservar em você. E há planos que Ele firma de maneira tão silenciosa que você só percebe depois, quando olha para trás e entende: Ele estava me alinhando para me sustentar. Quando você entrega suas obras, Deus toca a raiz. E quando a raiz é curada, o caminho fica mais seguro. O tempo de Deus protege você de escolhas apressadas. Uma das coisas mais difíceis para o coração humano é aceitar que nem tudo acontece no nosso ritmo. A mente quer resolver rápido. O coração quer alívio imediato. E quando a resposta não vem na velocidade que esperamos, nasce uma tentação silenciosa. Decidir no impulso, escolher pela pressão, agir para calar a ansiedade. É por isso que entregar os planos a Deus muda tudo. Porque muitas vezes Deus não está apenas conduzindo você para um lugar, Ele está livrando você de um lugar. E o livramento mais comum não é de um inimigo visível, é de uma decisão precipitada. Provérbios é cheio de alertas sobre pressa. A pressa tem aparência de produtividade, mas por trás costuma haver medo. Medo de ficar para trás, medo de perder uma oportunidade, medo de desagradar alguém, medo de não ser suficiente. E o perigo é que a pressa não consulta a sabedoria, ela consulta a urgência. Quando você entrega suas obras ao Senhor, você está dizendo: eu não vou correr só porque estou ansioso. Você está reconhecendo que há um tempo de maturação, um tempo de construção, um tempo de preparação, e que Deus não se atrasa, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Os Salmos nos ensinam a esperar de um jeito diferente. Não é uma espera passiva, é uma espera com o coração firmado. Há uma espera que fortalece, há uma espera que limpa a visão, há uma espera que separa o que é impulso do que é propósito. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Você quer tomar uma decisão importante, mudar de trabalho, iniciar um projeto, fechar um ciclo, começar algo novo. E por fora, as pessoas podem até dizer: vai logo, decide logo, resolve logo. Mas por dentro, você sente que ainda falta paz. E paz é um sinal espiritual. Não porque tudo precisa estar perfeito, mas porque o coração precisa estar alinhado. Entregar seus planos a Deus significa permitir que Ele governe o tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso, porque Ele vê o que você não vê. Ele vê as intenções escondidas das pessoas. Ele vê os detalhes que ainda não apareceram. Ele vê as consequências de cada caminho. E por amor, Ele segura sua mão quando você está prestes a atravessar uma porta que parece boa, mas que te traria desgaste, perda ou confusão. Existe um tipo de proteção que vem através do não agora, e isso dói, porque a gente confunde não agora com nunca. Só que Deus trabalha com processos, e processos criam estrutura, criam caráter, criam estabilidade. Se Deus te entrega algo grande antes de você estar pronto por dentro, aquilo que deveria ser bênção vira peso. Por isso, às vezes, Ele não muda o cenário de imediato. Ele muda você primeiro. Ele tira a pressa, Ele quebra a urgência, Ele cura a ansiedade. Ele te ensina a descansar enquanto constrói. E quando você aprende a descansar, você toma decisões melhores. Você deixa de escolher por carência e passa a escolher por convicção. Você deixa de agir para provar algo e passa a agir por direção. E há um detalhe: quando você entrega, você não perde tempo, você ganha livramento. Porque escolhas apressadas cobram juros altos. Elas podem até trazer um resultado rápido, mas tiram sua paz, seu foco, sua alegria. Já o caminho estabelecido por Deus pode ser mais lento, mas é firme. Pode exigir mais fé, mas preserva a sua alma. Se hoje você sente que está pressionado por dentro,
Faça uma entrega prática. Senhor, eu não quero decidir pelo medo. Eu não quero me mover só para me sentir no controle. Eu entrego meus passos, minhas escolhas e meu tempo. Se for para eu esperar, me dá paz. Se for para eu agir, me dá clareza. Porque quando o tempo de Deus governa, suas decisões deixam de ser reação e se tornam caminho. Quando você entrega, Deus organiza suas prioridades por dentro. Há um sinal silencioso de que você está tentando conduzir a vida sozinho, e ele quase sempre aparece do mesmo jeito. Tudo parece importante ao mesmo tempo. A mente abre 10 caminhos, o coração sente 10 pressões e você começa a viver apagando incêndios. Não porque você não seja capaz, mas porque, sem perceber, você deixou a ansiedade definir o que é urgente e o que é essencial. É nesse ponto que Provérbios 16:3 se torna mais do que um versículo bonito. Ele vira direção prática. Porque quando você entrega suas obras ao Senhor, algo acontece dentro de você. O peso se rearranja. Aquilo que antes parecia gigante começa a ficar do tamanho certo. E aquilo que realmente importa começa a ganhar espaço. Muita gente pensa que planos estabelecidos significa apenas portas abertas e resultados rápidos. Mas muitas vezes, o estabelecimento começa com ordem interior. Deus estabelece quando Ele alinha sua visão, sua energia e seu foco. E esse alinhamento é uma misericórdia, porque viver correndo atrás de tudo é uma forma de se perder de si mesmo. Talvez você esteja num tempo em que precisa decidir prioridades. E decidir prioridades é doloroso, porque significa dizer não para algumas coisas. Significa admitir que você não consegue abraçar tudo. Significa escolher o que vai receber sua força e o que vai receber seu agora não. Só que o coração ansioso não sabe escolher. Ele tenta segurar tudo ao mesmo tempo, com medo de perder alguma coisa. E no fim, perde o principal, a paz. Os salmos revelam um caminho de descanso que não é preguiça, é confiança. O Eterno não te chamou para viver com a alma em dívida, sempre atrasada por dentro. Ele te chamou para caminhar com direção, e direção não é fazer mais, é fazer o certo, no tempo certo, com o coração certo. Quando você entrega seus planos a Deus, você começa a perceber o que estava te roubando. Às vezes era excesso de comparação, às vezes era a necessidade de agradar, às vezes era culpa, às vezes era medo do futuro, e essas coisas se tornam ladrões de foco. Você até trabalha, mas trabalha cansado, porque está alimentando preocupações que nunca terminam. Por isso, entregar é também limpar o interior. É você olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer o que é correto, mas eu não quero me destruir tentando resolver tudo sozinho. E nesse tipo de entrega, Deus começa a te dar discernimento. Você passa a enxergar com mais clareza o que é distração e o que é missão, o que é cobrança humana e o que é responsabilidade verdadeira, o que é pressa e o que é propósito. E aqui entra um princípio antigo, muito simples e muito forte. Quando o coração está dividido, o caminho fica confuso. Mas quando o coração está alinhado, até o caminho difícil se torna suportável, porque você sabe por que está fazendo e com quem está caminhando. Talvez hoje você esteja acordando e indo dormir com a sensação de que nunca fez o suficiente. Você faz muito, mas a mente sempre diz: falta mais. E isso não é voz de paz. Deus não te guia pelo chicote interno. Ele te guia pela luz. Ele te fortalece e também te ensina a descansar. E como essa ordem começa, de forma prática, começa quando você consagra o dia antes de ser engolido por ele. Quando você separa um momento para entregar, com sinceridade, aquilo que está te pressionando. Quando você diz, em silêncio: eu coloco minhas obras diante de ti, estabelece meus planos e estabelece também meu coração.
Porque quando Deus estabelece o coração, os planos deixam de ser uma prisão e passam a ser um caminho. A entrega traz paz porque coloca Deus no centro. Existe uma paz que não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando Deus volta a ocupar o lugar certo dentro de você. Porque a ansiedade quase sempre tem uma origem. O coração tentou ser o próprio Deus. Não porque você queira isso conscientemente, mas porque você sente que, se não controlar, tudo pode desmoronar. E então você vigia demais, pensa demais, carrega demais, até perceber que a alma está cansada de ser forte o tempo todo. Provérbios 16:3 é um convite para reposicionar o centro. Entregar ao Senhor as tuas obras não é um gesto religioso vazio. É um movimento de dependência. É dizer, eu reconheço que existe um limite para minha força, para minha visão, para o meu entendimento. Eu farei minha parte, mas eu não vou mais viver como se tudo dependesse de mim. E quando você coloca Deus no centro, algo muda imediatamente. Você deixa de ser refém das circunstâncias. Porque enquanto Deus estiver na periferia, qualquer problema vira gigante. Qualquer atraso vira ameaça. Qualquer não vira desespero. Mas quando Deus está no centro, o coração se ajusta. O cenário pode não ter mudado ainda, mas você já não está desmoronando por dentro. Os salmos falam dessa paz como um abrigo. Não é um abrigo de paredes, é um abrigo de presença. Há um lugar interno onde a mente pode descansar, mesmo com responsabilidades. Há um lugar onde o coração pode respirar, mesmo com contas, prazos e decisões. E esse lugar é construído quando você confia. Confiança não é sentir certeza o tempo todo. Confiança é escolher apoiar o peso da vida em Deus, porque a vida tem peso, sim. Ninguém atravessa esse mundo sem pressão. Mas existe diferença entre pressão e opressão. A pressão faz parte da caminhada. A opressão acontece quando você tenta carregar o que não foi feito para carregar sozinho. Por isso, a entrega traz paz. Porque ela devolve as coisas ao seu lugar. Devolve o futuro às mãos de Deus. Devolve o controle a quem realmente enxerga o todo. Devolve o coração a um estado de descanso que não depende de resultados imediatos. Talvez você esteja em um tempo de decisões e não quer errar. E o medo de errar virou um peso diário. Só que Deus não te chama para uma vida sem erros. Ele te chama para uma vida guiada. A diferença entre viver tentando garantir que tudo será perfeito e viver buscando direção. A perfeição é uma prisão. A direção é um caminho. Quando você entrega, você também confessa algo importante. Deus, eu não quero apenas que meus planos funcionem. Eu quero que eles sejam saudáveis. Porque há planos que funcionam e mesmo assim te adoecem. Funcionam, mas te afastam da paz. Funcionam, mas drenam sua alma. Funcionam, mas te deixam vazio. E Deus, como Pai, não te abençoa com aquilo que te destrói por dentro. É por isso que a entrega tem um poder de cura. Ela limpa o excesso de expectativas. Ela diminui a necessidade de provar. Ela reduz o medo de perder. Ela quebra o ciclo de comparação. Ela te ensina a caminhar sem se esmagar. E o mais forte, quando Deus está no centro, o coração volta a ouvir a voz certa, porque a ansiedade fala alto, mas a sabedoria fala com firmeza e calma. A ansiedade empurra, a sabedoria conduz, a ansiedade acelera, a sabedoria estabelece. Hoje, então, faça uma entrega que não é só palavra, é decisão interior. Senhor, eu te coloco no centro. Eu não quero fazer minha vida girar em torno do medo. Eu quero que meus passos girem em torno da tua presença. Eu entrego minhas obras e peço que estabeleças meus planos com paz. Porque quando Deus ocupa o centro, o coração encontra o eixo. E quando o coração encontra o eixo, tudo começa a mudar.
Deus direciona você por caminhos que seus olhos não enxergam. Há momentos em que você olha para frente e não consegue ver claramente o próximo passo. Você tenta entender sinais, analisar possibilidades, medir riscos, mas a resposta parece escondida, e é justamente nesses momentos que a entrega se torna mais preciosa. Porque entregar não é só confiar quando tudo está evidente, é confiar quando a rota ainda está encoberta. Provérbios 16:3 promete algo específico. Quando você entrega suas obras ao Senhor, seus planos são estabelecidos. Isso significa que Deus não trabalha apenas no resultado. Ele trabalha no percurso. E muitas vezes a direção de Deus não vem como um mapa aberto sobre a mesa. Vem como uma condução diária, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez. Os salmos mostram esse padrão repetidamente. Deus guia o justo, firma seus passos, ilumina o caminho, sustenta na hora do aperto. Mas perceba, esse tipo de direção acontece para quem caminha, não para quem paralisa. Há pessoas que dizem, eu confio, mas não se movem. E há pessoas que se movem, mas não confiam. A entrega verdadeira junta as duas coisas. Você age com fidelidade e confia com humildade. Talvez você esteja esperando uma confirmação grande, algo inquestionável, um sinal que elimine qualquer dúvida. Só que Deus, muitas vezes, te treina na confiança. Ele te faz amadurecer por dentro, para que você aprenda a obedecer mesmo sem ver tudo. Porque se você só caminha quando tudo está garantido, você nunca precisará de fé e nunca aprenderá a reconhecer a voz de Deus. Existe uma direção que Deus dá através da paz. Existe outra direção que Ele dá através da restrição. Às vezes você tenta uma porta e ela não abre. Você insiste, mas algo trava. E sua mente chama isso de atraso. Mas Deus pode estar chamando isso de proteção. Porque a porta fechada também é resposta. O não também é cuidado. O silêncio também pode ser condução. E é aqui que muitos se confundem. Acham que Deus só está guiando quando tudo flui. Mas há vezes em que Deus guia impedindo. Há vezes em que Ele guia mudando sua vontade. Há vezes em que Ele guia mexendo nas suas motivações. E quando você entrega seus planos, você permite que Deus faça esse tipo de ajuste, sem que seu coração se revolte. Quantas vezes você já correu atrás de algo que depois você percebeu que seria um peso? Quantas vezes você achou que uma oportunidade era a solução e mais tarde entendeu que era uma distração? Entregar seus planos a Deus é permitir que Ele te conduza para o que combina com o seu chamado e te afaste do que só parece bom no começo. A direção de Deus também vem através de pessoas certas, conselhos sábios, portas que se abrem por meio de relacionamentos saudáveis. E ao mesmo tempo a direção de Deus também vem através de separações necessárias, porque nem toda companhia é destino, nem todo ambiente é crescimento. Há lugares que alimentam sua ansiedade e há lugares que fortalecem sua fé. Quando você entrega, Deus começa a organizar até isso, com quem você caminha, onde você permanece e o que você precisa deixar. E existe uma coisa ainda mais profunda. Deus direciona você por caminhos que seus olhos não enxergam, porque Ele está trabalhando no invisível. Enquanto você dorme, Ele guarda. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você não entende, Ele alinha circunstâncias, não para te manter dependente, mas para te ensinar que a sua vida não é um acidente. Há governo, há direção, há cuidado. Por isso, se hoje você sente que não tem clareza total, não se desespere. Faça o que Provérbios ensina, entregue suas obras, faça o que está diante de você com fidelidade e entregue a rota a Deus. Porque a direção pode não vir como uma explicação, mas virá como um caminho que se abre no tempo certo. E quando você olhar para trás, você vai perceber, não foi sorte, foi condução.
Entregar também é confiar na correção de Deus. Há um tipo de entrega que muita gente evita, porque ela toca no lugar mais sensível do coração. A possibilidade de Deus mudar o plano, não só abençoar, mas corrigir, não só acelerar, mas ajustar. Porque para nós, entregar parece, às vezes, perder o controle. E a verdade é que é exatamente isso, mas não como derrota, como libertação. Provérbios 16, 3, não promete que Deus vai carimbar qualquer ideia nossa. Ele promete estabelecimento, e Deus não estabelece aquilo que nasce de confusão interior. Ele não firma aquilo que foi construído em cima de pressa, orgulho, comparação ou medo. Deus firma o que está alinhado com a verdade, e quando não está, Ele corrige, porque Ele ama. Correção não é rejeição. Correção é cuidado. É Deus dizendo, você está indo, mas esse caminho te fere. Você está tentando, mas desse jeito você vai se desgastar. Você está insistindo, mas isso não combina com a paz que eu quero te dar. Só que a ansiedade interpreta a correção como ameaça. A fé interpreta a correção como direção. Os salmos mostram que Deus é pastor. E um pastor não apenas conduz para pastos verdes, ele também protege de precipícios. Ele não deixa a ovelha seguir qualquer trilha só porque parece mais rápida. Ele guia com firmeza e ternura. Às vezes, a ternura é consolo, outras vezes a ternura é impedir. Talvez hoje você esteja frustrado porque algo não avançou como você imaginou. Você se esforçou, fez planos, organizou tudo, e ainda assim parece que não acontece. E você começa a pensar, será que Deus está contra mim? Mas existe uma pergunta mais sábia. E se Deus estiver me protegendo de mim mesmo? Porque há planos que nós fazemos com boa intenção, mas com visão curta. E Deus vê mais longe. Entregar suas obras ao Senhor é dizer, eu aceito ser guiado, mesmo quando isso significar ajuste. É permitir que Deus revele o que está errado por baixo do plano. Às vezes, o plano é bom, mas o coração está cansado e precisa de descanso antes de avançar. Às vezes, o plano é correto, mas o momento não é o certo. Às vezes, o plano é possível, mas te colocaria em um ambiente que roubaria sua fé e sua paz. E Deus não te dá apenas o que você pede, Ele te dá o que te preserva. A correção de Deus também acontece quando Ele muda a sua forma de pensar. Você começa a perceber que estava tentando carregar coisas sozinho, que estava se culpando além do necessário, que estava vivendo para agradar e se esquecendo de viver com propósito. E quando Deus corrige, Ele não humilha, Ele alivia. Ele retira o peso do que é falso. Ele te devolve ao simples. Ele te chama de volta para a honestidade interior. Há uma correção que vem como um incômodo santo. Você sente que algo não encaixa. Você até poderia seguir, mas perde a paz. E esse incômodo não é fraqueza, é discernimento. É Deus colocando um freio invisível para que você não se perca. E existe outra correção que vem como um recomeço. Deus desmonta uma estrutura para construir uma base melhor. E isso assusta, porque o coração gosta do que já conhece. Mas Deus não te chama para viver preso ao familiar. Te chama para viver guiado pela verdade. Se hoje você sente que Deus está mexendo nos seus planos, não resista como quem está sendo punido. Receba como quem está sendo cuidado. Diga, Senhor, se algo precisa ser ajustado, ajusta. Se algo precisa ser retirado, retira. Se algo precisa ser reconstruído, reconstrói. Eu entrego minhas obras e confio que teus caminhos são mais altos do que os meus. Porque no fim, o plano que Deus estabelece não é só o que dá certo. É o que te mantém inteiro. É o que preserva sua fé. É o que guarda sua paz. É o que sustenta sua casa. É o que honra o propósito para o qual você foi chamado. A entrega transforma a ansiedade em sabedoria prática. A ansiedade tem um padrão.
Ela tenta resolver amanhã com a energia de hoje. Ela pega um problema real e multiplica em 10 cenários. Ela pega uma responsabilidade verdadeira e transforma em medo constante. E quando isso acontece, você até continua funcionando por fora, mas por dentro se desgasta. O corpo vai, mas a alma vai cansada. É por isso que Provérbios 16:3 é tão direto. Ele não diz, entregue quando estiver calmo. Ele diz, entrega ao Senhor as tuas obras. É um convite para pegar o que você está fazendo agora, do jeito que está, com as preocupações que estão aí, e colocar diante de Deus. Porque a entrega não elimina suas responsabilidades. Ela muda a forma como você carrega. E quando você entrega, algo começa a acontecer. A ansiedade perde espaço e a sabedoria cresce. Não aquela sabedoria teórica, mas sabedoria prática de vida real. A sabedoria que sabe o que fazer primeiro. A sabedoria que sabe quando parar. A sabedoria que sabe dizer não. A sabedoria que sabe esperar. A sabedoria que sabe descansar sem culpa. Os salmos mostram isso em linguagem simples. Deus dá paz ao coração, sustenta o justo, não abandona no dia mau. E essa paz não vem como uma emoção passageira. Ela vem como uma estrutura interior, uma forma diferente de pensar, um jeito diferente de responder aos problemas. Talvez você conheça bem o ciclo da ansiedade. Você pensa demais, perde o sono, tenta controlar tudo, fica irritado, se cobra, se culpa e depois volta para o mesmo lugar. E o mais cruel é que a ansiedade sempre promete proteção, mas entrega desgaste. Ela diz, se você pensar mais, você evita o erro. Mas quanto mais você pensa sem entregar, mais você se afunda. Porque pensar sem direção vira tormento. Entregar transforma isso porque cria um limite. Entregar é dizer, eu não vou permitir que a minha mente me escravize. É dizer, eu vou fazer o que é correto, mas eu não vou viver em estado de alerta o tempo inteiro. E isso é sabedoria, porque a sabedoria sabe que existe uma parte que é sua e uma parte que é de Deus. Na vida cotidiana, isso muda tudo. Em vez de começar o dia já correndo, você começa o dia consagrando. Em vez de reagir a cada mensagem como se fosse uma emergência, você escolhe o que realmente importa. Em vez de tentar resolver tudo agora, você decide dar um passo por vez. Em vez de carregar o futuro, você cuida do presente com fidelidade. E quando a ansiedade tentar voltar, você aprende a responder com disciplina espiritual e prática. Eu entreguei. Não como frase bonita, mas como decisão. Eu entreguei, então eu não vou ficar remoendo. Eu entreguei, então eu não vou me punir. Eu entreguei, então eu vou fazer minha parte e descansar. Isso não é negar a realidade. É governar o interior. Há um princípio antigo que atravessa Provérbios e Salmos. O sábio não é o que controla tudo. É o que confia no Deus que governa tudo. O sábio trabalha, planeja, se organiza, mas não se torna refém do medo. Ele tem cuidado nas mãos e descanso no coração, e esse descanso cria clareza. Quando você acalma o interior, você enxerga melhor, você percebe detalhes que a pressa não percebe, você discerne intenções que a ansiedade ignora, você reconhece oportunidades que o pânico escondia. E aos poucos, aquilo que parecia confuso começa a se organizar. É assim que Deus estabelece os planos. Ele estabelece você primeiro. Ele te dá mente firme, Ele te dá espírito estável, Ele te dá coragem sem agitação, Ele te dá paz sem passividade. Então hoje, transforme a entrega em prática. Pegue o que está te preocupando e faça uma oração curta e verdadeira. Senhor, eu te entrego isso. Eu vou fazer o que me cabe e vou deixar contigo o que eu não posso controlar. E quando a ansiedade tentar cobrar de novo, você volta ao princípio, entrega e descansa. Porque a paz não é um prêmio para quem resolve tudo, é uma herança para quem confia.
Planos estabelecidos. Quando Deus firma o que permanece. Muita gente mede dar certo pelo que acontece rápido, mas Provérbios 16:3 fala de algo mais profundo do que velocidade. Fala de permanência. E os teus planos serão estabelecidos. Estabelecer é firmar, sustentar, consolidar. É o tipo de construção que não cai na primeira ventania. É o tipo de caminho que resiste ao tempo, às mudanças e às pressões. E isso importa, porque existem resultados que parecem vitória, mas são frágeis. Crescem rápido, mas não têm raiz. Acontecem rápido, mas não têm estrutura. Funcionam por fora, mas por dentro te quebram. Deus não te promete apenas conquistas. Ele promete fundamento, porque a vida não é apenas chegar, é permanecer inteiro enquanto chega. Os Salmos nos mostram esse contraste. O justo é como árvore plantada junto a ribeiros. Não é como uma folha levada pelo vento. A árvore tem raiz, a árvore tem firmeza, a árvore atravessa estações. E isso é o que Deus faz quando estabelece planos. Ele faz você atravessar estações sem perder a essência. Talvez você esteja num tempo em que quer ver resultados, e isso é legítimo. Você trabalha, você se esforça, você sonha, você deseja mudança. Mas existe uma pergunta que a sabedoria faz. O que eu estou construindo vai me sustentar depois? Porque não adianta construir algo que te exige uma força que você não terá para manter. Não adianta conquistar algo que te rouba a paz para permanecer. Não adianta vencer por fora e perder por dentro. Quando você entrega suas obras a Deus, Ele começa a estabelecer o que permanece, porque Ele retira o que é instável. Ele corta excessos, Ele corrige atalhos, Ele reduz o que é superficial. Ele fortalece o que é essencial. E isso pode parecer no início que tudo está lento, mas na verdade Deus está firmando base. Base é algo invisível para quem está com pressa, mas sem base, qualquer construção vira risco. E Deus não constrói sua vida sobre areia emocional. Ele não firma seus planos sobre ansiedade. Ele não sustenta um futuro que foi desenhado apenas para agradar pessoas ou provar valor. Ele estabelece aquilo que nasce da verdade, da integridade e da dependência. E quando Ele estabelece, acontece algo poderoso. Você não precisa mais forçar tanto para manter, porque o que é estabelecido por Deus tem sustento, tem graça, tem proteção, tem direção. Não significa ausência de lutas, significa presença de firmeza. Os Salmos também revelam que Deus não abandona a obra das suas mãos. Isso muda tudo, porque quando você entrega, você deixa de viver com a sensação de que tudo depende do seu desempenho. Você entende que existe um cuidado constante. E esse cuidado não é apenas para te consolar, é para te manter de pé. Planos estabelecidos também significam alinhamento com princípios, porque Provérbios não é um livro de promessas vazias, é um livro de caminhos. Ele ensina que a vida produz fruto quando você anda em sabedoria, honestidade, disciplina, temor do Senhor, prudência, domínio próprio. E Deus estabelece planos quando o coração se compromete com esses fundamentos. Não é só pedir a bênção, é viver a base. Talvez você esteja esperando Deus firmar algo na sua vida. Um trabalho, um projeto, uma família, uma mudança, uma porta. E Deus pode estar agora mesmo firmando você para suportar essa porta, firmando sua mente para não se perder, firmando seu coração para não se corromper, firmando seu caráter para não se desviar. Porque o que Deus te dá, Ele quer que permaneça com você, e não que te destrua, e isso traz esperança. Se hoje você sente que ainda não aconteceu, não conclua que não acontecerá. Pode ser que Deus esteja estabelecendo a base. Pode ser que Ele esteja tirando do caminho aquilo que te faria tropeçar.
Pode ser que Ele esteja fortalecendo você para sustentar o que vem. Então, continue entregando, não uma vez, mas como estilo de vida. Senhor, eu te entrego minhas obras, estabelece meus planos, firma o que permanece. Porque Deus não te conduz para um futuro frágil, Ele te conduz para um futuro firmado. Quando tudo muda, a vida passa a ser guiada, não carregada. Existe um momento em que você percebe: o problema não era apenas o tamanho da batalha, era o jeito como você estava lutando. Você estava carregando a vida como se não pudesse falhar, como se não pudesse cansar, como se não pudesse parar, como se cada decisão fosse uma prova final. E sem perceber, o coração foi ficando pesado, não porque você não tem fé, mas porque você estava tentando viver sem descanso interior. É aí que Provérbios 16:3 revela o que significa tudo muda. Tudo muda quando a vida deixa de ser carregada e passa a ser guiada, porque carregar é viver no modo sobrevivência. Guiar é viver no modo direção. Carregar é estar sempre tentando segurar as pontas. Guiar é aprender a caminhar com o eterno à frente. Quando você entrega suas obras ao Senhor, você não perde a sua responsabilidade. Você ganha condução. Você não abandona seu esforço, você abandona o desespero. Você não deixa de planejar, você deixa de se escravizar pelo resultado. E essa mudança é profunda, porque muda o lugar de onde você vive. Os Salmos descrevem esse tipo de vida como um caminho de confiança. Ainda há vales, ainda há ventos, ainda há dias difíceis, mas há uma presença constante. E presença muda tudo, porque o coração não aguenta a sensação de estar sozinho. Mas quando você entende que Deus está com você, a pressão não desaparece, ela se torna suportável. A carga não some, ela se torna mais leve por dentro. Uma vida guiada é uma vida onde você aprende a perguntar: Deus, qual é o próximo passo? E não, como eu resolvo tudo agora? É uma vida onde você aprende a obedecer à sabedoria e não à pressa, onde você aprende a confiar no processo e não apenas no resultado, onde você aprende a esperar sem se punir, onde você aprende a agir sem se desesperar. E essa é a transformação que muita gente procura, sem perceber que ela começa com entrega diária. Não é uma entrega emocional de um dia só, é uma consagração constante, porque o coração humano tende a voltar ao controle. Ele tende a querer garantir, ele tende a se proteger, e por isso, entregar vira uma prática. Senhor, hoje eu entrego de novo. Entrego o que eu sei e o que eu não sei. Entrego o que eu posso e o que eu não posso. Entrego o que eu fiz e o que eu ainda farei. Uma vida guiada também muda seu olhar sobre o futuro. Você para de ver o futuro como ameaça e passa a ver como caminho. Você para de sentir que o amanhã é um tribunal e passa a sentir que o amanhã é um lugar onde Deus já está. E isso acalma a mente, porque o medo do futuro é um dos maiores ladrões de paz. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de pensar demais, cansado de tentar dar conta de tudo, cansado de se cobrar, cansado de sentir que precisa ser forte o tempo todo. E Deus te trouxe a essa palavra para te lembrar: você não foi feito para carregar sozinho, você foi chamado para ser guiado. E quando você é guiado, até os seus planos se tornam mais leves, porque Deus não apenas firma o destino, Ele firma o coração no caminho. Ele te dá clareza quando você precisa. Ele te fortalece quando você fraqueja. Ele te corrige quando você se perde. Ele te protege do que você não vê. Ele te ensina a caminhar com paz. Então, se tudo muda quando você entrega, essa mudança começa agora, dentro de você, com uma decisão simples e verdadeira. Senhor, eu te entrego minhas obras. Eu te entrego meus planos. Eu te entrego meus caminhos.
Estabelece o que precisa permanecer e remove o que precisa cair. Eu não quero viver carregando, eu quero viver guiado. E quando essa entrega é real, você percebe algo sutil, mas poderoso. A vida continua exigindo, mas o coração não está mais esmagado. Você ainda trabalha, mas trabalha com paz. Você ainda enfrenta desafios, mas enfrenta com direção. Você ainda planeja, mas não se desespera. Porque quando Deus guia, tudo muda. Respire e traga sua vida do jeito que ela está para a presença de Deus. Não apenas o que você sonha, mas o que você teme. Não apenas o que você planeja, mas o que te tira a paz. Porque hoje você não está sozinho. Hoje você não precisa carregar mais do que consegue. Hoje você pode entregar e descansar. Senhor Deus, eterno e justo, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu confesso que muitas vezes tentei controlar o que não está nas minhas mãos. Eu tentei prever tudo, resolver tudo, sustentar tudo, e isso me cansou por dentro. Mas hoje eu escolho obedecer à Tua sabedoria. Eu escolho o caminho da entrega. Pai, eu Te entrego as minhas obras, Te entrego o meu trabalho, os meus projetos, as minhas decisões, Te entrego as responsabilidades que pesam, as pessoas que dependem de mim e as preocupações que eu venho carregando em silêncio. Eu Te entrego o que eu entendo e também o que eu não consigo entender. Estabelece os meus planos, Senhor, mas, antes de tudo, estabelece o meu coração. Tira de mim a pressa que me faz errar. Tira de mim a ansiedade que me rouba o sono. Tira de mim a necessidade de controlar tudo para me sentir seguro. Coloca em mim uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que nasce da Tua presença. Se existe uma porta que não é para mim, fecha com misericórdia. Se existe um caminho que me afastaria do propósito, livra-me com amor. Se existe uma decisão que eu estou prestes a tomar no impulso, segura minha mão. E se existe uma direção que eu preciso enxergar, ilumina meus passos. Senhor, eu quero trabalhar com esforço e cuidado, mas eu não quero viver esmagado. Eu quero planejar com sabedoria, mas eu não quero ser governado pelo medo. Então eu declaro diante de Ti, eu não vou carregar sozinho aquilo que é pesado demais para mim. Eu entrego ao Senhor as minhas obras e confio que os meus planos serão estabelecidos, que o Teu cuidado alcance a minha casa, que a Tua proteção cubra o meu caminho, que a Tua sabedoria guarde minhas decisões, que a Tua força renove o que está cansado em mim. E mesmo que eu ainda não veja tudo se resolvendo, eu escolho confiar. Mesmo que eu ainda não tenha todas as respostas, eu escolho descansar. Porque eu sei, o Senhor guia, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, e o Senhor não abandona a obra das suas mãos. Agora, Deus, sela essa palavra dentro de mim. Faz com que eu me lembre dela quando a ansiedade tentar voltar. Faz com que eu me lembre dela quando o medo tentar falar mais alto. Faz com que eu me lembre dela quando eu sentir que estou sozinho. Eu entrego e descanso. Eu confio e caminho. Eu obedeço e espero. Em nome do Senhor. Amém. E se essa oração falou com você, permaneça em fé. Não solte essa entrega amanhã. Volte a esse lugar quantas vezes precisar. Escreva nos comentários, eu entrego meus planos a Deus. E caminhe com a gente, porque ainda existe direção para você e paz para a sua casa.